Vamos dar início à sessão de hoje. Convido a todos para se apostar de pé. Convido o vereador Biesoni que faça a leitura do texto da lei. Celebração da grande vitória. Aleluia. Cantem para a cabeça em cantigo novo. Cantem seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel com o seu Criador, os filhos de Sião festejem a sua lei. Se tiver secretário, a gente faça a leitura da ata da sessão de hoje. Ata 008/2018. Aos 12 dias do mês de abril de 2018, às 18h30, reuniram-se os vereadores para a 8ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Saltinho. Dando início à sessão, o presidente da Casa Grande determinou o vereador Isaías Betim de Ávila para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Em seguida, determinou o secretário da Casa para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade da voz. Dando início aos trabalhos, passou-se a indicação. Indicação número 012/2018, apresentada pelo vereador Isaías Betim de Ávila, que visa solicitar a colocação de lixeiras nas ruas do perímetro urbano da cidade de Saltinho, Santa Catarina. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 011/2018, apresentada pelo vereador Emílio Marco, que visa solicitar a recuperação da estrada que dá acesso à propriedade de Arlindo Campana, localizada na linha Lajeado-Viseu. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se aos requerimentos. Isenção de falta. Isenção apresentada pelo vereador Valdir Olívio Pereira dos Santos, que visa solicitar a isenção de falta da 7ª sessão ordinária realizada no dia 5 de abril de 2018. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Isenção apresentada pelo vereador Jangaíro Soster, que visa solicitar a isenção da falta da 7ª sessão ordinária realizada no dia 5 de abril de 2018. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se aos projetos. Projeto de resolução 001/2018 dispõe sobre a alteração no cargo e nos vencimentos do auxiliar de serviços gerais da Câmara Municipal de Saltinho, Estado de Santa Catarina e da outras providências. O mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 005/2018 autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial e da outras providências. O mesmo veio de urgência, sendo assim, foi consultado os líderes de bancada e, por não haver concordância, o mesmo foi baixado para as comissões para estudo e parecer. Não havendo mais matéria em plenário, o presidente agradeceu a participação dos colegas vereadores, secretário de mais presentes e convocou para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de abril de 2018, às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Está em discussão, não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Rejeitam, levanta. Aprovado por unanimidade de votos. Temos uma indicação número 03 de barra 2018, indicação do vereador Isaías de Ávila, vereador do PSD. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho. Excelentíssimo Braulio Casagrande, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Saltinho. Indicação 013/2018. O vereador Isaías Betim de Ávila, PSD, com assento nessa casa, vem pela presente solicitar nessa presidência que seja submetida ao plenário desse poder a presente indicação. Indicação que vem solicitar o Poder Executivo para que determine o setor competente a a doação de som para o Clube de Idoso Jomate, localizado na sede da cidade de Saltinho. Justificativa da providência necessária, tendo em vista que é uma solicitação dos associados. Nesse tempo, para referimento, saldo de sessão 19 de abril de 2018, assinado pelo vereador acima citado. Está em discussão a indicação. Com a palavra, o vereador Isaías. Eu quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores. Quero falar da indicação, qual fui procurado por membros da associação ali do Clube dos Idosos, que disseram que eles só têm uma caixinha lá de som e uma vez por mês eles fazem a reunião deles todas as quinta-feiras, mas uma vez por mês eles têm uma dança ali, coisa e tal, e daí aquela caixa de som que eles têm é muito fraquinha, daí ninguém consegue escutar ou entender o que está rodando naquela
com aquela caixa de som. E eles pediram para mim trazer aqui a Câmara de Vereador, e creio que os vereadores vão nos ajudar, vamos aprovar e vamos pedir para o Executivo se puder fazer essa doação. Obrigado, presidente. Continuando a discussão, indicação. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Temos um requerimento de decisão de fato, requerimento do vereador Nilson José da Silva. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho. Senhor Brau Casagrande, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento de de falta. Nilson José da Silva, com assento nessa casa, que através desse o que lhe confere o regimento interno da Câmara, após a aprovação do plenário, solicitar a isenção de falta à 8ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 6ª legislatura, realizada no dia 12 de abril de 2018, tendo em vista estar com compromissos anteriormente agendados. Nesse tempo, pede requerimento, sábado da sessão, 19 de abril de 2018, assinado pelo requerente acima citado. Está em discussão o requerimento. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de isenção de falta, requerimento do vereador Sadiba Delei Bernardo. Essa é o primeiro secretário que está a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho. Ao senhor Brau Casagrande, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento de isenção de falta. Sadiba Delei Bernardo, com assento nessa casa, vem através desse o que lhe confere o regimento interno da Câmara, após a aprovação do plenário, solicitar a isenção de falta à 8ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 6ª legislatura, realizada no dia 12 de abril de 2018, tendo em vista estar com compromissos anteriormente agendados. Nesse tempo, pede requerimento, Saltinho, 19 de abril de 2018, assinado pelo requerente acima citado. Está em discussão o requerimento. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Temos um projeto de lei número 006/2018, de 19 de abril de 2018. Essa é o primeiro secretário para a leitura primeiro. Município de Saltinho, Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 006/2018. Senhor Braulio Casagrande, presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Saltinho. Encaminhamos à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para apreciação e votação de acordo com a justificativa que segue. Projeto de Lei 06/2018, 19 de abril de 2018. Emenda. Fixa o valor das diárias, disciplinas sobre a concessão de adiantamento a servidores e agentes políticos do Poder Executivo do município de Saltinho, Santa Catarina e da outras providências. Apresentamos para análise e deliberação o projeto de lei que fixa o valor das diárias, disciplina sobre a concessão de adiantamento a servidores e agentes políticos do Poder Executivo do município de Saltinho, Santa Catarina. Considerando necessidade da readequação da lei no que se refere às diárias, apresentamos o projeto de lei. Sempre que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade e reiterar votos de estima e apreço ao tempo que contamos com a unânime aprovação de Vossa Excelência. Saltinho, 19 de abril de 2018, assinado pelo prefeito Beldir Luiz Ferronato. Município de Saltinho, Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 06/2018, de 19 de abril de 2018. Fixa o valor das diárias e disciplinas sobre a concessão de adiantamento e ressarcimento a servidores e agentes políticos do Poder Executivo do município de Saltinho, Santa Catarina e da outra providência. O prefeito municipal de Saltinho, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 da concessão das diárias. Artigo 1º. O servidor ou agente político que se deslocarem temporariamente em missão oficial ou objeto de serviço conceder-se-á, além de transporte, diária de natureza não remuneratória e não tributária, a título de compensação das despesas de alimentação e pousada. Inciso 1º, o caput do presente artigo não se confunde sob qualquer pretexto ou hipótese com o adiantamento regulado pela Lei Federal 4.320/64. Artigo 2º, será
concedido diária apenas quando o deslocamento se constituir em exigência do exercício do mandato, cargo ou função. Artigo 3º. A concessão de diária ficará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 4º. Os valores das diárias poderão ser revistos anualmente no mês de janeiro pela variação do INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ocorrido de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior. Do capítulo 2, dos valores e do período. Artigo 5º. Fica fixados os valores da diária de viagem, aqueles descritos no artigo 1º desta lei, nos seguintes termos: no Estado e fora dele, exceto capital, com valor de R$300. Na capital do Estado, o valor de R$350. Para Distrito Federal, o valor de R$700. Artigo 6º. As diárias que trata o artigo 1º desta lei serão pagas da seguinte forma. Inciso 1º. Fará jus a diária inteira quando o período de viagem completar 24 horas desde que a distância seja superior a 300 km. Meia diária para as viagens superior a 12 horas e inferior a 24 horas. Parágrafo único. Para que o servidor faça jus a uma diária e meia, será necessário um total mínimo de 36 horas de deslocamento e assim sucessivamente. Artigo 7º. A diária é devida para cada dia de afastamento da sede do município, tornando-se como termo inicial e final a contagem dos dias, com base na hora da partida e da provável chegada. E em caso de retorno antecipado, o solicitante da diária deverá devolver a parte excedente, seja meia ou inteira. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, o termo inicial e final da contagem da diária será considerado, respectivamente, o horário da saída e da chegada. Parágrafo 2º. Despesas extras não computadas em solicitação prévia somente serão ressarcidas se aprovada e autorizada pelo prefeito municipal mediante justificativa da prorrogação do afastamento. Artigo 8º. A diária não é devida nas hipóteses abaixo relacionadas, além das demais já mencionadas. Inciso 1º. Quando o deslocamento se der dentro do próprio município de Saltinha, Santa Catarina. 2º. Cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e hospedagem. 3º. Em deslocamento para outro município com até 300 km de distância ou inferior a 12 horas. Capítulo 3º do ressarcimento. Artigo 9º. Quando o deslocamento da sede do município for inferior a 300 km por rodovia, será pago por ressarcimento de despesas pessoais aos servidores e agentes políticos, desde que devidamente autorizado, obterá a seguinte escala máxima de valores correspondente ao reembolso de despesa com alimentação, hospedagem e transporte urbano. Inciso 1º. Almoço, R$28. Café, R$12. Janta, R$18. Hospedagem, R$130. Transporte urbano, R$50. Parágrafo 1º. A documentação em trâmite para o recebimento ou ressarcimento da despesa que se refere ao caput desse artigo será normatizado por decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os valores do caput do presente artigo, que se refere ao ressarcimento da despesa de alimentação, hospedagem e transporte urbano, poderá ser alterado por decreto do Poder Executivo, respeitando os princípios da economicidade e da imoralidade. Artigo 10º. Os recursos concedidos a título de ressarcimento terão uma conta bancária específica vinculada à movimentação pelo pessoal designado por ato do prefeito municipal. Artigo 11º. Fica a cargo da autoridade administrativa designar ato formal o servidor responsável para a movimentação das contas de ressarcimento que demonstre capacidade técnica, probidade, zelo para desempenho da função. Artigo 12º. Quando o deslocamento do servidor não exigir despesas com hospedagem devido à hospedagem oficial, ou que esteja incluída um pacote já pago pelo município, sem a necessidade de pernoite, será realizado apenas o ressarcimento da despesa a título de alimentação e transporte. Parágrafo único.
Para efeito desta lei, entende-se por alimentação, café da manhã, almoço, lanche, janta e transporte, táxi, Uber ou qualquer espécie de transporte coletivo. Artigo 3º. Em caso de deslocamento com carro próprio, o solicitante será reembolsado mediante a apresentação de comprovante de abastecimento datada do primeiro dia até o limite de 5 dias após o término do período solicitado. Capítulo 4 da solicitação e adiantamento. Artigo 14. A concessão de diária será prévia e formalmente autorizada pelo chefe do Poder Executivo ou por quem detém a delegação de competência para tal, sendo indenizada de forma adiantada e ressarcida conforme o requerimento do servidor. Artigo 5º. Fica autorizado o adiantamento para custeio de despesa com veículos durante o período de deslocamento do servidor, agente político, nos termos da presente lei. Artigo 16. O adiantamento que se trata do artigo anterior não será concedido àqueles que deixar de prestar conta no prazo estabelecido nessa lei, aplicar os recursos em desacordo com a legislação em vigor, tenha dado causa a perda, extravio, dano ou prejuízo ao erárico, tenha praticado ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, dentro do prazo fixado, tenha deixado de atender à notificação do responsável pela apresentação da prestação de contas ou da chefia imediata. Artigo 17. A normatização que se refere ao presente caput será realizada por decreto do Poder Executivo. Capítulo 5 do pagamento. Artigo 18. O pagamento das diárias instruído por esta lei terão caráter indenizatório, sendo ressarcido mediante a prestação de contas. Parágrafo 1º. Os períodos de deslocamento iniciarão em sexta-feira e em dias não úteis serão expressamente justificados e autorizados pela autoridade competente. Parágrafo 2º. O pagamento das diárias correspondendo ao deslocamento que se estende por tempo superior ou